Boa noite, pessoal. Eu espero que estejam todos me ouvindo muito bem. Eu me chamo Ana Maria, sou petiana e vou apresentar a palestra de hoje. Eu queria fazer algumas considerações primeiro, antes de passar a palavra para o professor Fábio. Queria agradecer a presença de todos, agradecer ao professor Moacir, que está aí com a gente no PET e nunca desiste da gente, e ao professor Fábio, que topou estar aqui com a gente hoje. E eu queria fazer algumas considerações antes de começar. Primeiro, durante toda a palestra, vocês podem fazer alguns comentários, ou se tiver alguma dúvida, pode fazer o comentário, que eu anoto e passo para o professor depois. E se alguém quiser intervir, eu vou deixar isso para o professor decidir, nas considerações dele, antes de começar a palestra. E a gente sabe que a gente está vivendo um momento difícil, e a gente do PET está tentando trazer esse entretenimento para os nossos estudantes, seja do IF ou de fora, entretenimento na nossa área, e para a gente continuar motivado, a gente sabe que é um momento difícil, mais difícil para uns do que outros, então a gente pede a colaboração de vocês, de deixar o microfone desligado, para não atrapalhar em nenhum momento, e é isso. Agora eu vou fazer a apresentação do professor Fábio. O professor Fábio Ribeiro, doutor, mestre e especialista, professor das cadeiras de Patologia e Recuperação de Estruturas, Materiais de Construção e Tecnologia do Concreto, além de consultor sênior na área de Patologia das Estruturas e Tecnologia do Concreto. O professor já publicou mais de 50 artigos e, atualmente, ele é professor da Associação Latino-Americana de Patologias das Construções aqui no Brasil. E é uma honra ter você aqui com a gente, professor. Então, agora eu passo a palavra para o senhor. Qualquer dúvida, o senhor pode me chamar aqui. Obrigada a todos. Boa noite a todos. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, professor, dá para ouvir muito bem. Ótimo. Bom, primeiro gostaria de agradecer a Ana Maria, em nome de todos do PET, todos os petianos, ao professor Moacir, pela coordenação, a todos os professores do Instituto Federal, né, colegas aí de profissão, os quais eu tenho muito apreço e admiração. Então, agradecer, porque é uma oportunidade boa para a gente conversar sobre engenharia, sobre temas que estão aí sendo discutidos no nosso dia a dia, ainda mais nessa época, né, nessa época de pandemia, que a gente tem que ter cuidados redobrados, cuidados adicionais que a gente não tinha antes. Isso afeta a vida, afeta a economia e afeta a engenharia, né? Porém, como engenheiros, nós temos que nos reinventar, né? Isso aí é uma prática usual do engenheiro, né? Os colegas que me ouvem sabem disso e os acadêmicos que ainda vão se formar vão saber disso na prática. A gente tem que se reinventar, a gente tem que trazer soluções. Então, se a gente não pode estar junto, né? Não podemos parar, temos que continuar de outra forma. Eu, particularmente, sinto muita falta dessa interação direta, do calor humano, mas, né, o que a gente consegue fazer de maneira segura são essas apresentações, essas conferências de maneira remota, né, via internet, via os vários aplicativos que a gente começou a usar bastante nos últimos meses. É uma satisfação para mim, né, estar com esse público, né, principalmente o pessoal do IFTO, né, mais uma vez, um abraço ao colega e amigo Moacir e aos demais professores. Tem muitos professores que eu conheço, né, de maneira aí mais pessoal, né, a gente conversa quando dá bastante. Infelizmente, nos últimos tempos não tem dado para conversar tanto, mas para mim é uma alegria muito grande estar aqui fazendo esse bate-papo com vocês. Bom,
Eu vou compartilhar a tela, né, da apresentação, e aí eu pediria, talvez a Ana Maria, não sei, como eu vou compartilhar a tela e vou deixar no modo de apresentação, né, vou maximizar, eu não vou conseguir ver a interação aí no chat, né? Porventura, se o áudio não estiver tão bom e tal. Então, qualquer coisa, Ana Maria, você pode falar, tá? Eu não vou conseguir ver o chat, mas qualquer coisa você pode falar, e aí, se não deu para entender alguma coisa, eu volto, explico, sem maiores problemas. Pode ser assim? Pode Nós, sim, professor. nós podemos começar, então? Com certeza, pode começar. Ok, então eu vou compartilhar uma tela aqui da apresentação. Bom, meus amigos, então, nós vamos conversar hoje sobre uma área que, dentro da engenharia civil, é uma área relativamente nova, né? Relativamente nova para o que é engenharia civil. Para mim, para outros profissionais que militam nessa área, nem tanto. Eu já tenho aí 20 anos que eu trabalho na área de patologia das estruturas, fazendo diagnósticos, laudos, estudos técnicos e científicos. Mas dentro da engenharia ainda é uma área nova, né, relativamente nova, que começou a ser inserida no Brasil na década de 90. Então, a gente está falando aí de 25 anos, mais ou menos. Inclusive, né, eu ressalto isso porque até hoje nós temos algumas faculdades que não abordam esses temas de maneira um pouco mais aprofundada, né, através de suas disciplinas, né, às vezes não tem como disciplina obrigatória. Sei que não é o caso do IFTO, sei que no IFTO ela é obrigatória, mas tem algumas faculdades que colocam como optativa e outras nem isso, né? Então, hoje, nesse tema, né, que a gente vai falar sobre o colapso do edifício Andréa, vai ficar mais claro ainda a necessidade de a gente discutir isso de forma mais aprofundada nos bancos da academia, em todas as universidades, em todas as faculdades de engenharia civil. Então, a gente vai falar sobre o colapso do edifício Andréa, né? O título, Lições para Engenharia e Sociedade, daqui a pouco vocês vão entender, eu vou explicar o porquê desse título. Mas antes, né, como diretor da região norte do Alcompat, gostaria só de explicar o que é o Alcompat, né, como foi falado aí na minha apresentação. O Alcompat é a Associação Brasileira de Patologia das Construções, no caso, o Alcompat Brasil. O Alcompat é uma associação internacional, ibero-americana, todos os países das Américas, mais Espanha e Portugal. É uma rede de intercâmbio de conhecimento voltado para o estudo de patologia das construções. E aí, dentre as várias subdivisões, a parte de diagnóstico, reparo, prognóstico, sistemas de recuperação e assim vai. Então, é uma associação sem fins lucrativos, né, que se dedica a fomentar e a divulgar os conceitos e conhecimentos dentro da área de patologia das construções. A cada 2 anos tem um congresso internacional e, intercalado com esses congressos internacionais, tem um congresso nacional. Infelizmente, o nosso congresso nacional o CBPAT seria em maio passado, né, o mês passado, mas por conta, na cidade de Fortaleza, mas por conta dessa pandemia ele teve que ser, né, cancelado, e a gente vai, né, estamos organizando outros eventos, né, a nível nacional, agora de maneira remota, e quando for possível nós voltaremos com os eventos presenciais. Isso também, né, vale não só a nível nacional, mas também aqui a nível local, né, Palmas e Tocantins. Bom, por que o tema específico do edifício Andréa? Na realidade, nós vamos conversar hoje sobre patologia e recuperação de estruturas. Mas o edifício Andréa é um caso emblemático. E eu, particularmente, resolvi dar um enfoque mais nesse estudo de caso em função de um post que eu fiz logo no dia seguinte, né, do colapso, nas minhas redes sociais, no Instagram e no Facebook, que deu uma repercussão muito grande a nível nacional.
né, uma repercussão até muito maior do que eu imaginei, saiu do meu ciclo de amizade pelas redes sociais. Eu fiz esse post e ele, né, na linguagem de hoje, ele bombou, né, principalmente no WhatsApp, vários compartilhamentos, foram, né, alguns milhares de compartilhamentos via Instagram, Facebook e WhatsApp. E, basicamente, né, o começo, vocês estão vendo aí, o começo fala o seguinte, vou falar só a primeira frase, que vai ser a tônica da nossa conversa de hoje. A sociedade tem que parar de achar que engenharia é um tema de domínio geral. Não é. Engenharia é para engenheiros. Esse é o meu lema, né? Quem me conhece sabe que eu falo muito sobre isso, e essa vai ser a tônica da nossa palestra de hoje. A engenharia não é um tema de domínio geral e a engenharia é coisa de engenheiro. A engenharia tem que ser feita por engenheiro. Quando a engenharia não é feita por engenheiro, ou quando uma especialidade da engenharia não é feita por um engenheiro especialista, os problemas ocorrem. E geralmente são problemas de grande magnitude, porque a nossa responsabilidade é a maior de todas. Né? O engenheiro civil, e aí eu falo principalmente para os acadêmicos, né, que ainda vão se formar, o engenheiro civil é o profissional de todas as áreas que vocês imaginarem que tem maior responsabilidade. Nós temos que exaltar os profissionais de saúde agora, que estão na linha de frente dessa pandemia, arriscando as suas vidas, né? Porém, não tem profissão que tenha maior responsabilidade do que a do engenheiro civil, né? Esse caso específico, né, quando acontece um erro de engenharia, morrem várias pessoas, o prejuízo material é muito grande, e principalmente o prejuízo de vidas, né? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, e essa é uma mensagem também que eu gosto sempre de passar para os acadêmicos, né? Que ter o CREA, ter o registro, não é suficiente para exercer a profissão. Legalmente mas você tem que ter uma boa formação acadêmica. Não adianta só ter o registro, tem que ter uma formação sólida para poder desempenhar a profissão com a honradez que ela merece. Eu sou até um pouco, digamos assim, suspeito para falar, porque eu sou um entusiasta, apaixonado pela profissão, apaixonado pela engenharia, mas por isso que eu dou muito valor e honro bastante todos os meus atos e minhas atitudes, seja na sala de aula, ou seja como engenheiro, que também eu sou, né, que também trabalho na área de engenharia diagnóstica e de avaliação de estruturas. Então, esse post, né, ele me suscitou fazer essa palestra, depois, inclusive, né, ele foi muito compartilhado com o nome de outras pessoas, principalmente do presidente do CREA do Ceará, o que não tem nenhum problema, né, porque o objetivo desse post era atingir as pessoas, muito mais a sociedade, de uma maneira geral, do que engenheiros. E esse objetivo foi feito, independentemente se depois se desvirtuou a autoria, né? Inclusive o próprio presidente do CREA compartilhou essa publicação, então ele mesmo reconhece, né? Entrou em contato comigo e reconhece a autoria desse post, mas foi essa a razão de eu abordar a palestra hoje no caso do Edifício Odé. Claro que tem uma razão secundária, que eu sou natural da cidade de Fortaleza, então conheço muito bem a região onde ocorreu o sinistro, né? Não foi falado aí no meu currículo, porque eu esqueci de mandar, mas uma coisa que está lá também no meu currículo, que eu sou torcedor do Ceará Sporting Clube, né? Então, isso é uma causa secundária também para poder abordar esse tema. Bom, começando a falar sobre o caso específico, o edifício André era um edifício de 7 pavimentos de projeto original, né? No projeto original previa 7 pavimentos, com um pilotis, não tinha subsolo, tinha uma garagem no pilotis e mais 7 pavimentos tipo. O prédio tinha mais ou menos 30 anos, por que mais ou menos? Porque não existe registro na prefeitura nem no CREA sobre a responsabilidade técnica de projetos e execução dessa obra. Então, não tem o registro de construção na prefeitura, nem tem o registro de responsabilidade técnica no CREA. O que se tem é um documento num cartório lá de Fortaleza da
do imóvel, né, do registro do imóvel, do ano de 1982. Porém, sabe-se que ele foi construído alguns anos antes disso, né? Mas, arredondando aí, era um prédio de mais ou menos 30 anos. Estrutura convencional em concreto armado, sendo 2 apartamentos por andar, e o colapso ocorreu em 15 de outubro de 2019, né? Então, mais ou menos após 30 anos de uso da estrutura. Como eu falei agora há pouco, né, sobre a nossa responsabilidade, infelizmente, foram cometidas 9 vítimas fatais e 7 feridos, entre feridos graves e feridos leves. Então, o erro de engenharia, ele é um erro caro, né? Não só na questão monetária, na questão de custo, mas principalmente na questão de vidas. E casos como este, infelizmente, isso não é um caso isolado. Nós temos vários exemplos de casos de colapso, alguns sem vítimas, mas muitos com vítimas, né? E isso reforça a responsabilidade do engenheiro na execução dos seus serviços no dia a dia. Bom, para quem não conhece, né, o prédio ele ficava muito próximo da orla marítima. Ficava mais ou menos 3 quilômetros da praia de Iracema, que é a praia mais conhecida pelos turistas, é um cartão postal lá da cidade de Fortaleza, né, que o pessoal chama lá de beira-mar, né, quem já foi em Fortaleza, com certeza já andou pelo calçadão lá da praia de Iracema, já foi nas feirinhas que ficam lá de artesanato, ou nos restaurantes, né, nas peixadas que ficam ali à beira-mar. Então, fica próximo do mar, né? Ficava na rua Tibus Cavalcante, no bairro chamado Dionísio Torres. E cabe ressaltar que Fortaleza, né, e especificamente esse prédio, ficava ali no macroclima de ambiente marinho, né, segundo o NBR 1118, e além de estar no ambiente marinho, no ambiente urbano. Isso é importante ressaltar. Quando a gente vai fazer uma análise técnica, né, quando a gente vai fazer um estudo, um laudo técnico, a primeira coisa que tem que ser feita, né, é a classificação do macro e do microclima. Então, como o macroclima é um ambiente marinho, e aí a norma ela traz as diferenciações com relação à zona de respingo, zona de variação de maré, né, e zona de ambiente marinho que não seja beira-mar, mas também Fortaleza é uma cidade, né, uma das maiores capitais do Brasil, tem aí acima de 3 milhões de habitantes, então o fato de ser também dentro do ambiente urbano é importante. Por que eu ressalto isso? Porque às vezes você tem um ambiente marinho que é fora do ambiente urbano, né? A nossa costa é muito grande, né? São milhares de quilômetros de costa, de praia, e a maior parte é fora do ambiente urbano. Mas nesse caso você tem a somatória dos ambientes. Isso faz com que você também tenha a somatória de agentes agressivos. No caso do ambiente marinho, o principal são os íons cloreto, o cloreto de sódio, né, que está presente ali na água do mar. No caso desse prédio em questão, o vento leva tranquilamente a essa distância esses cloretos, né? Então não basta estar à beira-mar, né? Então em cidades litorâneas os cloretos vão por quilômetros e quilômetros, principalmente nas cidades do Nordeste, que são planícies, né? Na região sul, às vezes, você tem algumas barreiras naturais, né? Como montanhas, que fazem com que esses cloretos não percorram uma distância muito grande. Mas, principalmente na cidade do Nordeste, né? Que são planícies, são cidades mais baixas, você tem esses cloretos migrando no ambiente por vários e vários quilômetros. Então, às vezes, você tem 30 quilômetros da costa, da praia, do mar, e mesmo assim você tem o cloreto presente. É claro que, né, à medida que vai ficando distante do mar, a concentração vai diminuindo. Mas não é o caso aí. Né? A 3 quilômetros do mar, nesse caso, em função da localização, né, os ventos levam com muita agressividade o cloreto, que é o que se chama, né, para quem mora em cidade litorânea, que chama de maresia, né? A gente vê isso, pô, se a gente vê isso numa geladeira, no fogão, né, que eles não duram tanto tempo que duram aqui em Palmas, por exemplo, eles corroem muito mais rapidamente, ou mesmo os carros, né, você imagina, né, numa estrutura de concreto armado. Então é importante ressaltar isso, porque você tem o agente agressivo muito forte, que é o íon cloreto, mas somado a isso tem o gás carbônico.
Em todo lugar tem gás carbônico, porém nos centros urbanos, com maior densamento, com industrialização, e a grande Fortaleza ela tem indústrias, né? Você tem aí uma concentração maior de gás carbônico. Então, você soma dois agentes agressivos importantes que são capazes de deteriorar fortemente uma estrutura de concreto armado. Então, é sempre bom começar discutindo sobre a classificação do macro e do microclima, de onde as estruturas vão estar. Né? Eu estou falando na área de patologia das estruturas, mas claro que isso a gente começa antes, né? A gente começa na fase de projeto. Então, para começar a projetar, a primeira coisa é classificar o macro e o microclima. Os meus professores, né, que hoje já estão um pouco com idade um pouco avançada, quando eles se formaram, não existia essa preocupação como a gente tem hoje. Até porque nem existia na norma esses critérios que a gente tem hoje. Então, a preocupação maior é com a resistência mecânica. Né? A durabilidade ficava, às vezes, né, não sempre, mas às vezes, num plano secundário. E então não se tinha essa preocupação de se fazer o projeto de acordo com a classificação do meio ambiente. Claro que, se você pegar projetistas da década de 70, da década de 80, alguns faziam isso, né? De uma forma muito mais difícil do que hoje, né? Porque o conhecimento não era tão avançado como que é hoje, os projetos não eram feitos com softwares como são feitos hoje, né? Mas não era a regra, né? Então, a gente está falando de um prédio que foi projetado na década de 70, sem nenhum critério de durabilidade conforme nós conhecemos hoje. Né? Cobrimento mínimo, relação água aglomerante máxima, FCK mínimo, abertura de fissura máxima, nada disso existia na década de 70. Né? Provavelmente, né, como a gente não sabe exatamente quando esse projeto foi feito, talvez não pegou nem a NBR em 1978, deve ter pego a antiga NB1 da década de 60. Né? Aí é que não tinha critério de durabilidade mesmo. Hoje nós evoluímos bastante, né? Então, para começar a fazer o projeto, a primeira coisa é a classificação do macro e do microclima. E aí, né, como eu sei que tem muitos acadêmicos assistindo, tem alguns profissionais, mas muitos acadêmicos, o projetista, o que a gente convenciona chamar de calculista, né, ele não pode ficar no quadradinho dele só da teoria das estruturas. Ele tem que ter um foco maior, ele tem que abrir o leque, porque se ele ficar no quadrado só da teoria das estruturas, ele vai, com certeza, saber dimensionar muito bem uma estrutura, para que ela tenha maior, o melhor custo-benefício possível, para que ela tenha uma segurança estrutural adequada, tudo ok. Porém, se não entender que o macro e o microclima tem que ser prioritário no projeto, não atinge a vida útil. Né? O que a gente tem na norma de desempenho, na 15575, com relação à vida útil mínima de 50 anos, né? Isso aí é discutido já há 20 anos, pelo menos. Mas muitos engenheiros tinham medo de colocar isso no papel. Né? Porque não é fácil atingir essa vida útil. E a gente vê no nosso dia a dia várias obras, seja em ambiente mais agressivo como Fortaleza, seja em ambiente menos agressivo como Palmas, que é a nossa realidade aqui. Obras que começam a deteriorar de forma significativa muito antes de 50 anos, até porque, né, a nossa cidade nem tem 50 anos. Então, a gente tem que sair da caixinha, né? Isso era coisa de antigamente, que o bom calculista tinha que ser fera somente em teoria das estruturas. Hoje não. Ele tem que saber da parte química, tem que saber da parte de materiais, tem que saber da parte de durabilidade. Bom, a obra, como eu adiantei, ela é uma obra irregular, então ela não tinha registro na prefeitura de construção, e muito menos a reforma que foi feita, que estava sendo feita no dia do colapso. Um ponto a ser destacado é que depois que a obra foi entregue, no início aí da década de 80, teve uma ampliação, lá no 7º pavimento, na cobertura, eles fizeram uma ampliação, quase que um outro pavimento, né? Não dá para dizer que é um 8º pavimento, mas é uma estrutura que foi executada lá na cobertura que não estava prevista em projeto. Não foi essa a causa do colapso, né? Até porque isso foi no início dos anos 80, né? Se fosse a causa principal,
teria acontecido antes, né? Não teria demorado 30 anos para colapsar. Mas, claro que quando uma estrutura colapsa, nunca é por uma causa isolada. Sempre é por um somatório de causas que levam àquele colapso. Eu costumo dizer que a gente tem a Nossa Senhora do Concreto Armado, que nos protege bastante, mas não protege de tudo. Né? A gente vê alguns erros, algumas coisas que a gente acha que nunca vai ver, e na prática, no dia a dia, a gente vê e pensa, poxa, como que essa estrutura ainda está de pé? Né? Acontece, né? Mas esse nosso coeficiente aí, né, fictício, ele não vai cobrir tudo, né? Que foi o que aconteceu nesse caso específico. A obra já vinha apresentando problemas há muitos anos. Então, o problema ele não surgiu no ano de 2019, quando a estrutura entrou em colapso. Há muitos anos que os problemas na estrutura aconteciam. Só que, ao invés de fazer um laudo, um diagnóstico e uma recuperação adequada, o que é que o condomínio fazia? Paliativos. Paliativo da pior maneira possível. Né? Então, não contratava engenheiro. Né? Engenheiro para quê? Chamava o pedreiro de confiança de alguém, e aí o que é que o pedreiro fazia? Tirava o concreto que estava deteriorado e substituía por argamassa de reboco. Isso foi sendo feito ao longo do tempo. Várias camadas de reboco, várias, substituíram a seção transversal dos pilares. Né? Então, além do problema de corrosão, que a gente vai ver na sequência, né, que seria o mais grave, você ainda tem o problema de redução da seção útil das peças, né, substituindo o concreto por argamassa de reboco. Então, aqui a gente tem algumas fotos antes do colapso, então dá para ver que tem fissuras em pilares, né? Fissuras em vigas, aqui a terceira foto aqui é numa viga, né? Então tem fissuras e trincas, e dá para ver também, pelo revestimento que está caindo de pintura, a qualidade até da argamassa, né? Você vê aí que é uma argamassa muito clara, né? Com pouco aglomerante, e essas fotos aí foram tiradas por uma empresa que foi solicitado um orçamento para se fazer a recuperação. Só que o condomínio achou caro e aí não fez com essa empresa. Mas ela, para poder fazer o orçamento, ela foi lá, fez uma vistoria e tirou algumas fotos. E aí, né, um pouquinho do que aquele post do Instagram que eu mostrei para vocês. Esse é um grande problema que a gente tem no nosso dia a dia. Quem decide o que tem que se fazer e como vai se fazer os condomínios não é um profissional de engenharia. Quem decide é uma assembleia constituída, né? A assembleia do condomínio. O síndico, às vezes, tem autonomia, um pouco de autonomia para resolver algumas coisas, mas na maioria dos casos ele não tem essa autonomia. Então ele tem que levar isso para uma assembleia. E, infelizmente, culturalmente, essas assembleias, já vi muito isso, essas assembleias não priorizam a boa técnica. Então, o que é que vai acontecer? Vai chamar o pedreiro para poder botar um reboco. Ou então, nesse caso aí, eles já tinham feito várias gambiarras, né? Já tinham usado muitos pedreiros, até que chegou um momento que a síndica falou, ó, não dá mais, né? O negócio tá perigoso, né? Tá todo mundo vendo que tá perigoso, a gente tem que contratar o engenheiro, né? Depois de muitos anos, né? Chegou-se a essa conclusão. Isso é cultural, né? No início já tinha que chamar o engenheiro, mas infelizmente não é assim que funciona no dia a dia. E aí, quando chama o engenheiro, aí volta para a questão da Assembleia. Isso é muito importante a gente entender, porque aí as responsabilidades vão ser diluídas. A Assembleia, ela geralmente busca pelo menos 3 propostas, né? 3 propostas de orçamento para fazer qualquer tipo de serviço. E, infelizmente, via de regra, das 3 propostas, a que várias vezes é aceita é a mais barata. Não é a tecnicamente melhor, não é aquela empresa que tem o melhor portfólio, aquela empresa que é especialista. Não.
Às vezes, quando o condomínio tem uma certa noção de responsabilidade, ou então até do perigo, o síndico meio que intervém e aí você contrata, né, a empresa qualificada. Mas muitas vezes não, né? É aquela empresa que dá o orçamento mais barato. E nesse caso específico, a origem já foi toda errada. Primeiro, que não adianta contratar uma empresa para fazer a recuperação. Primeiro, tem que se fazer um laudo estrutural, tem que se fazer um laudo técnico. Essa é a primeira coisa a ser feita. Então, você contrata um engenheiro, um especialista, para fazer um laudo técnico. E aí só um parênteses, né? Aí aqui a gente vai, estou criticando a sociedade de uma maneira geral, em função dessas assembleias, que não decide de forma técnica, mas a gente também tem que fazer uma meia-culpa, né? Tem muitos engenheiros que não entendem como se faz um laudo técnico e se metem a fazer. É uma área que qualquer engenheiro pode trabalhar, basta ter o CREA. Porém, a responsabilidade e a ética pressupõe que tem que ter um estudo para se fazer isso. Você tem que se aperfeiçoar, né? Tem que se especializar nessa área para poder saber do que está fazendo. Então, o que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Porque para ser um laudo tem que ser conclusivo, né? O que eu vejo muito por aí são relatórios fotográficos que na capa tem lá o nome, laudo técnico, ou às vezes até perícia, que nem é perícia. Então tem lá laudo técnico, laudo pericial, e não é nada disso. É um relatório fotográfico, o cara vai lá e tira 200 fotos e na conclusão não diz nada, né? Não diz quais foram as origens das manifestações patológicas, não diz quais são as causas, não diz como são os mecanismos que levaram àquela manifestação patológica e nem diz como que recupera, né? Então, um laudo completo, ele tem que ter claramente quais foram as origens, quais foram as causas, quais são os mecanismos e um diagnóstico conclusivo com um prognóstico. Isso é um laudo. Então, essa é a primeira coisa a ser feita em qualquer situação. Em cima do laudo, você vai fazer a sua metodologia, o seu planejamento de recuperação e de reparo. Nesse caso, não foi feito nada disso. Então, contrataram a empresa logo para fazer a recuperação. Por que eu estou ressaltando isso? Porque isso tem a ver com acidente. Então, foi contratada uma empresa que não tinha nenhuma, na realidade, é uma empresa, né, um engenheiro, que não tinha nenhuma expertise na área. O colapso ocorreu em outubro de 2019 e o engenheiro, que era o RT do serviço, se formou em julho de 2019. Então, ele tinha 2 meses de formado, 2 meses de formado, e não tinha expertise dessa área. Nem aí, de novo, nem na graduação, né? O mínimo que tem que ter uma disciplina de patologia das estruturas, e muito menos através de pós-graduação ou de experiência prática. Então, isso aí já é o outro ponto a que a gente vai discutir mais na frente. Então, a gente está vendo aí, ó, que a intervenção ela foi feita nesses pilares da frente. Está aí marcado, né, em linhas pontilhadas, né? Então, foram esses pilares da frente que a intervenção começou. A gente vê o mercado aqui à direita, é importante porque o prédio caiu para o lado direito, em cima desse mercado. E uma das 9 vítimas fatais era uma pessoa que estava nesse mercado. Então, o prédio ele foi caindo, caiu em cima da rua e chegou os escombros até aquele mercado ali do lado direito. Bom, aí a gente tem, né, metodologia de diagnóstico. Se não é feito laudo antes, não se tem diagnóstico. Esse é o grande problema. Então, se o laudo é feito anteriormente com o diagnóstico, quem for fazer a recuperação pode até ser a mesma empresa, né? Ou outra, mas já sabe o mapeamento dos problemas, porque também no laudo, né, se você pegar lá a classificação, por exemplo, do IBAP, você tem lá a classificação de risco, de grau de risco. Então, o engenheiro, quando ele vai fazer o laudo, ele tem que quantificar e priorizar esses graus de risco, né? Até para saber se tem que interditar, se tem que evacuar, né? Não precisa esperar recuperar para tomar essas decisões. Se na realização do laudo, do diagnóstico, você já vê um risco iminente de colapso, já tem que fazer interdição, já tem que fazer evacuação. Então, e também
coaduna com a importância do laudo. Nesse caso, contrataram a empresa mais barata para fazer a recuperação direta. E aí, a gente vai, né, vamos somando. O engenheiro é recém-formado, 2 anos de formatura. O valor do serviço, só pelo valor do serviço, você já viu que o cara não entendia o que estava fazendo. R$22 mil para fazer a recuperação de toda a parte estrutural, não só do térreo e do pilotismo, mas também em alguns problemas na cobertura. Isso aí é quase o valor que se cobra, né? Num nível, se for um nível detalhado de avaliação, para fazer o laudo. Né? A recuperação são outros 500. Então, por aí a gente vê também a falta de expertise do profissional que foi contratado. Então, o que ele fez? Ele não sabia o que fazer. Então, vocês estão vendo aí, esses pilares foram quebrados, né? O colapso ocorreu no dia 15 de manhã, ele começou a fazer uma espécie de análise no dia 14. Então, vocês estão vendo aqui, começou a quebrar os pilares, aí tem até um pilar no meio aí que ele está envolvido por saco plástico, né? Porque foi justamente um dos pilares que foi escarificado no dia anterior, sem nenhuma metodologia para isso. Então, quando eu costumo dizer o seguinte, quando você tem um problema no elemento estrutural, o engenheiro, por mais experiente que ele seja, ele tem que ter medo. Ele tem que ter medo. Então, ele tem que fazer uma avaliação e, se ele tiver dúvida, a primeira coisa a se fazer é escorar a estrutura. Então, vocês estão vendo aqui que não tem nenhum escoramento, né? Então, vai quebrando pilar, sem nenhum escoramento. Aí, soma-se a que esses pilares já perderam seção de aço e de concreto. Perderam seção de aço pela corrosão, que vocês estão vendo aí, uma corrosão acentuada, e perderam seção de concreto porque, né, para quem já estudou a parte de corrosão, quando o aço começa a corroer, é uma pilha eletroquímica, né, no concreto armado, então lá no ânodo perde elétrons, no cátodo ganha elétrons, e lá no cátodo você tem a formação dos produtos de corrosão, óxido de ferro, hidróxido de ferro vão se formando lá no cátodo. Isso ocasiona uma expansão da armadura. A armadura ela começa a aumentar de volume. E em situações graves como esse tipo de ambiente, pode aumentar até 10 vezes o volume. E é claro que o concreto não vai aguentar, porque na hora que aumenta o volume, geram tensões de tração no concreto, que o concreto, você imagina o concreto aí da década de 70, né? Onde o FCK que usava de média era 15 megapascal, não vai aguentar essas tensões. E aí começa a cair. E aí você tem o concreto caindo, perdendo concreto, perdendo cobrimento e sendo substituído por argamassa, por reboco. Então você tem uma redistribuição de esforços, você tem uma redistribuição do carregamento, né? E o carregamento passa a não ser mais transmitido da maneira que foi prevista no projeto. Soma-se ao 8º pavimento, entre aspas, né? Uma carga adicional que foi colocada na estrutura. Então, é claro que você está pedindo para acontecer algum tipo de sinistro mais grave. Isso tudo deveria ter sido avaliado se fosse feito um estudo anterior. Né? Então, no estudo anterior, você vai analisar os projetos. Ah, não tem projeto. Ok. Né? O engenheiro tem que saber se virar com isso. Então, vamos fazer uma inspeção, vamos medir, vamos tirar de forma consciente, né, alguns materiais para fazer análise, vamos ver o histórico, a síndica vai saber, os moradores vão saber, né, vamos entender por que foi feita essa ampliação, né, vamos ver se teve sintomas antes, fissuras estruturais que não sejam de corrosão. Então, toda essa anamnese, ela vai nos dar um embasamento para conseguir intervir com segurança. E nada disso foi feito. O cara fechou o contrato no dia 13, fez a RT no dia 14, e no dia 14 começou a quebrar os pilares. E no dia 15 o prédio caiu. Né? Então, não é assim que se faz. Então, além de não ter escoramento, tinha que ter o escoramento, também não é quebrando o pilar à torta direita que a gente faz análise. Nem recuperação é assim, né? Para você fazer recuperação, você tem que escorar, e a gente faz por seções, a gente não quebra todos os pilares de uma vez, a gente vai fazendo por seção. Então, tudo isso que eu estou falando é para mostrar para vocês que realmente o engenheiro não tinha a expertise para fazer o serviço. Ou seja, ele também é responsável pelo colapso, ele também é responsável pelo que ocorreu, porque ele não deveria ter pego esse serviço.
Pode parecer um pouco pesado o que eu vou dizer, mas é isso. Tem que saber a sua limitação. A responsabilidade é muito grande. E na área de patologia das estruturas é maior ainda. Por quê? Quando a gente é chamado para resolver um problema desse, para fazer um laudo ou para fazer a recuperação de estrutura, o cliente, ele só quer uma coisa, que a gente resolva o problema. E resolva de uma vez. Não é para voltar, ficar voltando a intervir, não. Ele só quer que a gente resolva. Então, ele bota toda a responsabilidade em cima de quem vai fazer o laudo ou de quem vai recuperar. O projetista pode ter errado, a construtora que executou pode ter errado, o condomínio que não deu manutenção adequada pode ter errado, mas ele não quer saber. Ele contratou o engenheiro, está pagando sem querer, né? Está achando caro, pagando achando caro, então ele quer que a gente resolva de uma vez por todas. Então a gente tem que ter responsabilidade. Né? Se eu não tenho a expertise para fazer tal serviço, eu não vou fazer. Ah, Fábio, então quer dizer que eu nunca vou poder trabalhar nessa área? Não é isso que eu estou falando. Primeiro tem que se estudar, tem que se especializar. E depois, você pode fazer serviços, isso hoje é salutar, em parcerias. Né? Então, chama um outro profissional que tem uma experiência maior que você. Ó, até aqui eu consigo ir, a partir daqui eu não consigo mais. Então, vou chamar um outro profissional. E não é para ter vergonha disso, não. Né? Vergonha é o que aconteceu nesse caso aí. Vergonha são 9 pessoas mortas por um erro de engenharia. Isso é vergonha. Né? Então, é pesado o que eu estou falando, mas é a realidade. Né? Você imagina, pô, eu sei que tem vários acadêmicos aqui assistindo. Isso eu falo nas minhas aulas de patologia todo semestre. Nós, como professores, o que a gente mais quer é que os nossos alunos tenham sucesso, que eles atinjam o ápice, que eles sejam profissionais reconhecidos pela sua qualidade, pelo seu conhecimento. Já pensou você passar 5 anos na faculdade, alguns fatorial, né? Alguns 6, 7, 8, 9, não tem problema, né? O importante é se formar bem. Né, se formar sabendo o que está fazendo. Então, você fica lá vários anos na faculdade de engenharia, que é uma das mais difíceis que tem, para 2 meses depois jogar tudo isso no lixo. Né? Porque vai perder o CREA e vai responder judicialmente. A sua vida vai se acabar, você vai virar a sua vida de pernas para o ar. E depois que perde o CREA, você pode se matricular em outra faculdade que não adianta. Nunca mais você vai ser engenheiro de novo. Então, todo mundo tem que pensar nisso, sempre que for fazer um serviço de engenharia. Olha, eu ralei muito para estar aqui onde eu estou hoje. Foram anos de estudo. Eu não posso jogar isso no lixo por um ganho financeiro que às vezes nem vai mudar a vida de ninguém, né? Com um risco muito grande de estar errado. Foi o que aconteceu aí. Né? O rapaz não tinha expertise e se meteu a fazer uma coisa que ele não sabia. E nesse caso específico, olha só, que às vezes o cara fala, né, ó, no contrato engenheiro, né, no contrato engenheiro dá nisso. No caso desse prédio, realmente eles passaram um ano sem contratar engenheiro, só contratando o pedreiro. Só que aí nesse caso tinham 2 engenheiros. Vou mostrar uns vídeos aqui, rapidinho, são todos em torno de 1 minuto, para mostrar o colapso. Deixa eu tirar aqui a tela. Vamos mudar aqui a tela, só 1 minuto. Já estou abrindo aqui o vídeo. Vou compartilhar. Ana, fala para mim se vocês estão vendo o vídeo, só ele em pause, só para eu ter certeza. Sim, professor. Tá, vou dar o play agora, então. Vocês vão ver em cima do vídeo o edifício caindo. O edifício que está acima desse monte de moto, é o edifício Andréa. Então, estão vendo aí, ó? Aí é o momento do colapso. Então, dá para ver que ele começou a colapsar no eixo e depois ele virou para o lado. Por isso que ele tombou para a direita. Ó. Vai dar para ver aí.
Agora, um outro vídeo da intervenção dos engenheiros. Deixa eu compartilhar agora, só um minuto. Ana, confirma para mim se vocês estão vendo o vídeo. Em pausa. Sim, professor. Bom, esse vídeo vai mostrar eles quebrando os pilares e momentos antes do colapso, da câmara de segurança lá do edifício. Então, vocês vão ver o pedreiro, os engenheiros indo para lá e para cá. Aí no pilotis. Ó, tá quebrando ali o pilar. E o engenheiro do lado, tem dois. Não dá para mostrar aí, mas tem dois engenheiros lá. E o pedreiro metendo a marreta, quebrando pilar e quebrando pilar. Até que eles viram um estrondo do outro lado, foram ver o que estava acontecendo, e um dos pilares começou a romper. Como os engenheiros estavam do lado de fora, vocês vão ver um portão, eles estavam do lado do portão, e o prédio caiu para o outro lado, então os dois engenheiros não tiveram, né, sobreviveram, né, e não tiveram nenhum, ó, desse portão aí, ó, começou a cair um pilar. Então, eles foram para o lado desse portão e não tiveram ferimentos, né, sobreviveram sem maiores problemas. Porém, a síndica, que estava com eles, estava vendo debaixo do prédio, e aí ela não sobreviveu, ela morreu, ela veio a óbito porque ela estava bem embaixo do pilotis. Vou voltar a compartilhar a apresentação aqui para a gente continuar. Então, vamos lá para onde a gente estava. Então, aí vocês estão vendo ó, que em uma parte do vídeo, o pedreiro está tirando, facilmente ele está tirando o cobrimento. Por quê? Porque é argamassa, né? Então, ele vai tirando ali um pouquinho de concreto, né? Vai quebrando, feito de maneira totalmente errada, né? Esse processo de avaliação. E aí, né? A pergunta que fica, a gente tem o domínio do processo? Nós temos, sim, o domínio do processo. Tecnicamente, a gente sabe como fazer, só que tem que estudar, tem que se aperfeiçoar. Se não, né, aí o professor aí de REMA, né, de Resistência de Materiais, eu sei que antes era o Flávio Roldão, mas ele não está mais, o livro de REMA vai ser usado só para isso. Né? A gente vai usar o livro de REMA como calço, ou o livro de concreto que vai ser usado para botar em ninho de concretagem. E não é assim. Né? Então, a gente tem que ter a noção da responsabilidade do que é a profissão do engenheiro. Bom, a perícia criminal chegou às seguintes conclusões. Algumas delas, né, depois, quem quiser ver o post lá no Instagram original, eu já, né, quem é da área já conseguiu ver, né, logo nas primeiras imagens, nas primeiras informações, algumas dessas conclusões já eram possíveis de ser vistas. Mas a perícia oficial da Polícia Militar, né, da Polícia Civil lá do Estado do Ceará, detectou erros e vícios no processo de construção, então tinha erro de execução com relação à resistência do concreto, a cobrimento, né? Falta de manutenção ao longo da vida útil, ou seja, uma responsabilidade do condomínio, então ficou evidente, comprovado que não tinha manutenção adequada à estrutura, né? Uma estrutura num ambiente altamente agressivo, com 30 anos de uso, sem manutenção adequada. Acréscimo de carga da cobertura, como eu falei agora há pouco, não foi o principal, mas, claro, vai se somando. Falta de escoramento da estrutura, como eu falei, e, principalmente, o último, metodologia de intervenção inadequada. Ou seja, os engenheiros tiveram um papel fundamental no colapso da estrutura. Então, isso é ruim para a gente falar uma coisa dessa, mas é o que aconteceu. Né? O condomínio tinha culpa sim, porque não fez as manutenções adequadas, também tinha culpa porque não contratou uma empresa especializada, porém, o gatilho principal, a gota d'água aí foi a intervenção mal feita na hora de fazer a avaliação da estrutura para começar a fazer a recuperação dela. Então, um erro de engenharia. Ou seja, o que eu falei, quem vai fazer a recuperação, quem vai fazer um laudo,
puxa toda a responsabilidade para si. E está aí a prova, né? Então, tinha erro de execução, não tinha projeto, né? Tinham vários erros do condomínio, mas, no final, o principal ficou com o engenheiro que foi lá e fez uma anotação de responsabilidade técnica para aquele serviço. Aqui, para a gente, falando das consequências, né, do caso, o delegado do inquérito, né, falou aí claramente que as ações e as omissões levaram ao colapso e a negligência na intervenção nos pilares. Ou seja, ele fala também do condomínio, né, mas ressalta principalmente a negligência técnica, a imperícia, né? A gente fala de perícia e é a imperícia. E aí o delegado iniciou os dois engenheiros e o pedreiro também, né? Não só os engenheiros, o pedreiro também, no artigo 29 da Lei de Contravenções, que fala de provocar o desabamento de construções, e também indiciou nos artigos 256 e 258 do Código Penal Brasileiro, por causar, além do desabamento, também perigo à vida, à integridade física, porque alguns tiveram ferimentos mais graves, e ao patrimônio. Então, o delegado ele fez esse encaminhamento, né? Então, indiciou os dois engenheiros e o pedreiro. Porém, o Ministério Público não concordou com esse indiciamento. A promotora do caso, a promotora Ana Cláudia Moraes, foi mais veemente. Ela disse e colocou na petição dela que os profissionais deveriam ser julgados por homicídio com dolo eventual. Isso é uma coisa importante. Antigamente, esse tipo de caso, tudo ia para homicídio culposo. Né? O que é homicídio culposo? Sem intenção de matar, que a pena é menor. De uns tempos para cá, né, quando você tem um erro grave, um erro claro de engenharia, a gente vê que você vai ver no desabamento do viaduto Batalha dos Guararapes, lá em Belo Horizonte, da ciclovia Timaia, né? Que são erros muito graves, muito claros, que o Ministério Público não está mais oferecendo denúncia com homicídio culposo, não. Com homicídio com dolo eventual, onde a pena é maior. Então, ela fala o seguinte: os profissionais assumiram o risco do que fizeram, né? Assumiram o risco, não escoraram, não evacuaram e contribuíram diretamente para o colapso do prédio, consequentemente, para as 9 mortes que ocorreram. Depois disso, no mês de novembro, né, a Defesa Civil fez uma vistoria, tentou passar um pente fino na cidade, notificou 100 imóveis com problema e interditou 7. Bom, aqui a gente começa a falar dessas responsabilidades, né? Então, como eu falei, o condomínio, os proprietários das edificações têm responsabilidade também. Nós temos a NBR 5674, que é a norma de manutenção de edificações, né, de 2015, que fala das condições de segurança para poder fazer a manutenção. Então, isso tem que ser resguardado, tem que ser feita uma avaliação por um profissional habilitado. Tem NBR 16280 de reforma, que também fala na segurança para fazer as intervenções, também com um profissional habilitado. Além disso, né, um plano oficial, tem que ter um plano no papel, um plano de intervenção. Não pode ser como foi feito nesse caso aí, que o cara vai lá, vamos ver o que a gente vai fazer, vai quebrando aí e vamos ver o que a gente faz. Não, tem que ter um projeto, tem que ter um plano de reforma, um plano de intervenção. Ou seja, tem que ter um planejamento. Para isso, tem que ter engenharia. Lá em Fortaleza, tem uma lei de inspeção predial, é uma lei de 2012. Só que essa lei de 2012 ela demorou a ser regulamentada, foi regulamentada alguns anos depois, mas em 2019 ela já tinha sido regulamentada, só que a fiscalização da prefeitura ainda não estava atuando como deveria, porque precisava de alguns esclarecimentos ainda. Mas essa lei fala vistoria técnica, manutenção preventiva e periódica, obrigatório para as edificações, tanto pública quanto privada. E a obrigatoriedade também de um laudo de vistoria técnica. Aí tem os períodos, né, cada 1, 2, 3 ou 5 anos, dependendo da idade da edificação. Por exemplo, edificações acima de 50 anos, todo ano tem que ter um laudo. Edificações novas, de até 20 anos, esse laudo é a cada 5 anos. Então, a lei, ela tipifica isso. E fala que tem que ser feito por um profissional legalmente habilitado, né, que priorize a segurança da edificação e faça nesse laudo um diagnóstico, um prognóstico e coloque qual vai ser a metodologia de intervenção. Esse aspecto é importante porque
nós temos em algumas cidades, de forma isolada, leis de inspeção predial. Palmas deveria ter, tá? Ah, mas Palmas é uma cidade nova. Por isso mesmo, e tem que começar certo. Palmas teria que ter uma lei de inspeção predial. No início do ano, eu faço parte da AECTO, que é a Associação dos Engenheiros Civis do Estado de Tocantins, né? A associação, a AECTO, ela foi, através de alguns vereadores na Câmara Municipal, né, fazer essa discussão sobre uma lei para inspeção predial para a cidade de Palmas. Em função da pandemia, essas conversas, elas né, pararam. Mas a gente vai retomar essas conversas e aí cabe a todos nós, né, da engenharia e aos nossos conhecidos que não são da engenharia, fazer pressão para que os vereadores façam a lei de inspeção predial. Nós temos que ter uma lei em Palmas. Depois a gente pode até extrapolar isso para nível estadual. Temos que ser vanguarda nessa área, a gente tem que começar certo. Se a gente tiver uma lei de inspeção predial, esses casos, como o edifício André, não vai acontecer aqui em Palmas. Só o que faltava é a gente esperar um prédio aqui cair para poder ter uma lei, né? Infelizmente, no Brasil é assim. Na Boate Kiss foi assim, depois que teve o incêndio, teve uma lei. No Palace 2, lá no Rio de Janeiro, depois que ele caiu, teve uma lei. O edifício Liberdade, no Rio de Janeiro, depois que caiu, teve uma norma, né? Não pode ser assim. A gente tem que estar à frente dessa discussão. Inclusive, né, tem um projeto de lei no Congresso Nacional sobre isso. Se fosse uma lei nacional, seria ótimo, seria melhor ainda. Inclusive, quem começou isso foi o hoje senador Eduardo Gomes. Na época, ele era deputado. Só que aí ele saiu, né, do Congresso, ficou um tempo fora, depois foi para o Crivella, que depois foi ser prefeito do Rio, e isso meio que se perdeu lá no Congresso Nacional. Então, tem um projeto de lei do Congresso Nacional que a gente também, né, se a gente tivesse um conselho aí bem atuante, né, um conselho nacional atuante, a gente tem que fazer gestão, né, no Congresso, nos nossos parlamentares, para poder tocar isso e ter uma lei federal sobre inspeção predial. Bom, aí, para vocês verem, né, como realmente essas leis são necessárias, porque, infelizmente, né, a gente só faz a coisa certa se tiver uma lei, se tiver uma penalização. Um mês depois do que aconteceu com o edifício André, aconteceu esse outro acidente lá em Fortaleza. O revestimento da fachada desse prédio, numa zona nobre lá da cidade de Fortaleza, né, conhecido como o Parque do Cocó, é uma zona bastante nobre, caiu o revestimento da fachada, né, e aí caiu o revestimento cerâmico com argamassa, com reboco, com tudo, e o revestimento tinha um peso tão grande que vocês veem nas fotos de baixo que ele caiu em cima da laje de cobertura aí do subsolo e a laje entrou em colapso, né? Então, colapsou o sistema de revestimento e colapsou a laje de cobertura aí do subsolo, né? E a laje caiu e caiu em cima de alguns carros. A gente vê aí também na última foto embaixo, né? As esquadrias já também rompidas em função dessas deformações geradas nesse processo de deterioração. Mas o que eu quero falar com isso daí? A gente viu o edifício André, que é um caso preocupante, estrutural, né? Mas a gente tem outros casos que o risco de morte não é tão grande, mas que pode acontecer, que é o caso dos revestimentos. Então, muita gente não dá bola para revestimento, mas revestimento pode matar também. Nesse caso aí, não matou por sorte. Olha o que aconteceu com o carro, né? Olha a quantidade de peso que caiu, né? Se tivesse uma pessoa dentro desse carro ou embaixo dessa laje, teria morrido na hora. E outra coisa, né? Às vezes aí se dá menos importância ainda para o revestimento, porque acha que é uma coisa simples. Não é. Quem é da área sabe como é difícil fazer diagnóstico de revestimentos. É muito difícil fazer anamnese, porque a gente não tem, principalmente, o histórico da execução, né? Então, não é uma coisa simples. Tem que ter cuidado com isso. Bom, então, será que a gente está aprendendo com os casos anteriores? Infelizmente, não. A gente vê esse edifício André, né? Poxa, mas não deu manutenção, não escorou. E aí a gente vem com um caso bastante famoso, que já tem aí quase 20 anos, que é o edifício Areia Branca. O edifício Areia Branca fica à beira-mar da cidade, da Praia de Piedade, lá na cidade de Jaboatão dos Guararapes, que é colada em Recife, região metropolitana de Recife, que foi inaugurado em 1979 e no início dos anos 2000 ele veio a colapso. Também em meio marinho e urbano.
né? Já botamos Guararapes em 700 mil habitantes e juntando com Recife, né, dá uma população muito grande e um nível de gás carbônico alto. Aqui eu vou ser um pouco mais rápido, porque não é, né, tanto o objeto da palestra de hoje, mas olha só, essas fotos foram tiradas pela empresa que foi contratada para fazer o laudo de diagnóstico e depois recuperação. O condomínio ele vinha fazendo reparos mal sucedidos também há anos, principalmente nessa parede que vocês estão vendo no subsolo molhado aí, tinha um vazamento no reservatório inferior. E aí, essas estruturas mais antigas, né, não tinha sistema de esgoto, então é sistema de fosso sumidouro, com infiltração de esgoto para a estrutura. Então, um processo de deterioração grande, além do lençol freático contaminado também, porque é a beira-mar, né, é a estrutura beira-mar. A gente está vendo aí também uma viga, não sei se dá para vocês verem na foto de cima, uma viga com uma trinca a 45 graus. Então, quando você chega numa estrutura que você vê uma viga com a trinca a 45 graus, com uma parede de contenção, com uma infiltração desse jeito, tem uma outra foto que não está aqui, mas a parede de frente a essa que está com infiltração, os tijolos já estavam sendo esmagados. A primeira coisa que tem que se fazer também é escorar. Então, nesse caso aí, o condomínio demorou muito para intervir, chamou a empresa era especializada, só que não deu tempo. Quando eles começaram a quebrar a interação solo-estrutura, ali o pé dos pilares, para saber o que estava acontecendo, né? Chegou um dia de manhã, então começou a fazer um mapeamento, começou a quebrar, poucas horas depois o prédio veio abaixo, como vocês estão vendo aí. Mas por quê? Não fez o escoramento, né? Não teve medo. Né? Era uma empresa até especializada, mas não teve medo. Como não teve medo, não tomou as precauções de segurança adequadas. Então, a gente vê aí, né, não vou entrar muito no mérito, mas era um problema de deterioração química, né, tanto pelo esgoto quanto pela água, pelo ambiente marinho. A gente vê que a fundação é tipo sapata, né, a gente vê que as sapatas foram muito mal feitas, a interação solo-estrutura, superestrutura com fundação aí, né, muito mal feito, o pilar com a sapata sem ligação nenhuma, né, armadura exposta, aí você junta isso a esse esgoto lixiviando o concreto, ao lençol freático também atacando, então, com o passar do tempo, né, mais ou menos aí uns 20 e poucos anos, o prédio não aguentou e veio a colapsar em função dessa deterioração acentuada. Então, isso aí aconteceu há 20 anos atrás. A gente tinha que ter aprendido com esse caso, né? Aprendido como? A fazer as manutenções, a fazer diagnóstico precoce, a fazer intervenção de forma correta. Mas, infelizmente, nós não aprendemos, e aí aconteceu de novo aí com o edifício André. Vou passar um pouco mais, que o tempo já, né, já me estendi. A gente tem outros casos, né, como eu falei de revestimento, por exemplo. Esse é um edifício lá no Rio de Janeiro, né, que caiu uma placa de revestimento pétreo, né, de base rochosa, numa transeunte que estava escorada na grade desse prédio. Essa placa caiu lá de cima do prédio, em cima dela, e felizmente ela hoje está viva para contar a história, mas ela ficou muito tempo na UTI, ficou muito mal, né? Foi no carnaval do ano passado, tinha acabado de acabar lá o bloco lá que ela estava acompanhando, ela sentou na grade para descansar, tinha nada a ver com o prédio, sentou na grade para descansar e caiu essa placa em cima dela e quase que ela morre. Hoje você tem uma legislação específica para isso no Rio de Janeiro, esses revestimentos pétreos de alta densidade não podem ser aplicados com aglomerante de base cimentícia, eles têm que ser chumbados, parafusados, tem que ter estrutura própria, nesse caso aí não tinha, né, e estava fora da legislação. E aí, eu estou falando de manutenção porque foi a responsabilidade do condomínio no caso do edifício André. Então, a gente tem aí aquele viaduto lá em São Paulo, que colapsou há 2 anos, 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás quase, né? Também por falta de manutenção. Como esse, tem centenas Brasil afora. Né? Esse aí é um viaduto da década de 60, 70, então um viaduto com 40 e poucos anos, sem manutenção nenhuma, né? Como a grande maioria, e ocorreu o colapso. Por sorte, também não teve nenhum óbito, né? Nenhum acidente mais grave, mas por pouco. Era noite, de madrugada, né? Então o fluxo estava pequeno, mas ele estava em pleno uso, né? O viaduto estava em pleno uso.
Depois disso, como é o normal, foram se fazer inspeção em vários outros viadutos, né? E alguns foram interditados, outros foram recuperados. Aqui, mais próximo da gente, um pouco antes, também há uns 2 anos atrás, mais ou menos, lá em Brasília, né? Lá em Brasília, para quem conhece, sabe que tem dezenas de viadutos com risco, né? Algum tipo de risco, também por falta de manutenção. Outro caso que estava em pleno uso, não estava interditado, nada. Por sorte, vocês estão vendo os carros passando do outro lado ali, ó. Por sorte, ninguém estava passando na hora e ninguém estava embaixo também, né? Também coisa de Deus, né? Mais um caso aí de falta de manutenção. Aqui a gente vê por dentro, ó, como é que era esse viaduto por dentro, né? A gente vê a armadura altamente corroída, né? Tanto a armadura do concreto armado quanto do concreto protendido. Então, a importância da manutenção preditiva. Aqui a gente tem, já vindo para a nossa realidade, a gente já vai, né? Eu vou fazendo um caminho vindo de Fortaleza para a região sul, chegando aqui no Tocantins, já para a gente ir caminhando já ao final da palestra. A ponte lá de Porto Nacional, que é uma ponte que todos sabem, né? Tem grandes problemas estruturais, inclusive foi interditada por um certo tempo, hoje ela está em uso com restrição de carga, né? Uma restrição importante de carga. Mas por quê? Também por falta de manutenção, né? É uma ponte da década de 70, ainda era estado de Goiás, tem problemas de execução, a gente vê aí nessas fotos reação álcool agregado, então foi uma ponte que foi feita com seixo rolado. O fato também do lago ter sido formado, isso interferiu na velocidade de alguns processos de deterioração, né, que não existiam antes, quando era só o rio, mas tem reação álcool agregado. A reação álcool agregado não é o principal problema, mas não é à toa que vai ser feita outra ponte, que foi licitada outra ponte. Porque para recuperar essa ponte aí, é um investimento altíssimo, principalmente por conta da reação álcool agregado. A reação álcool agregado não é o principal problema, não é por isso que ela foi interditada, mas para recuperar ela, tem que se intervir na reação álcool agregado. E do jeito que está aí, nesse tipo de elemento, é um custo inviável. Então, não é à toa que estão fazendo outra ponte, é porque realmente essa ponte aí, ela vai, né, vai continuar deteriorando, né, nunca foi feita manutenção, e aí, só para vocês terem uma ideia, eu sei que essa ponte tem reação álcool agregada há 20 anos, né, eu conheci o professor Carlos Campos, lá de Goiás, que fez um laudo dessa ponte há 20 anos atrás, já diagnosticando a reação álcool agregado. Então, isso não é uma coisa nova, todo mundo sabia, né? Ele foi contratado pelo governo do Estado, então todo mundo sabia. Isso vem, né? Gestão a gestão, todos os gestores têm sua parcela de culpa, o atual e os anteriores, porque a manutenção não foi feita. Falta de documento não foi. Existem vários laudos, né? Inclusive tem uma empresa contratada de São Paulo para fazer o acompanhamento dessa ponte, já há 10 anos que ela faz esse acompanhamento, então se sabe desses problemas. A gente vê um problema aí que assim, para o leigo, o que choca mais são essas juntas de dilatação, né? A gente vê a junta de dilatação aí bastante aberta, só que, de novo, não é esse o principal problema dessa ponte. Então, Fábio, qual é o principal problema dessa ponte? Além da, claro, é somatório. Você tem reação álcool agregado, você tem um problema na junta de dilatação, você tem um monte de trinca, mas principalmente dentro do caixão, né, do tabuleiro. Você tem um nível de corrosão acentuado, como vocês estão vendo aí, você tem várias trincas e fissuras de causa estrutural, né? Então, isso é o mais preocupante. Aí você vai juntando tudo isso e imagina como que a gente vai fazer a recuperação dessa ponte. Não que a engenharia não tenha técnica e tecnologia para isso, mas o custo vai ser maior do que fazer a outra ponte que estão fazendo, né, do lado dessa daí. Por quê? Porque não foi dada manutenção, né? Não foi feita manutenção como tem que ser feito, como a engenharia diz. Saímos de Porto Nacional, vamos chegando cada vez mais perto. Aqui, essa ponte aí no Espaço Cultural. Essa avaliação aí foi feita há 10 anos atrás, hoje está bem pior, porque, de novo, não é feito manutenção, não tem manutenção nenhuma. Então, a gente vê aí alguns pilares dali daquela ponte Espaço Cultural há 10 anos atrás, com níveis já avançados de corrosão, armadura exposta, perda de seção significativa, trincas, né? O concreto aqui também desagregando, carbonatação, né, cobrimento inadequado. Então, tem uma série de problemas aí. Esse é só um exemplo, não é só essa ponte que tem problema, tem várias pontes aqui em Palmas que tem algum nível de problema, mas essa
é a que eu acho que tem mais, né? Então, a gente fez lá, além de avaliação estrutural, fizemos análise de carbonatação, análise de corrosão, análise de sulfato e análise de cloreto para ver se não foi usado nenhum aditivo nessa ponte que pudesse gerar corrosão. Na realidade, todos os ensaios levaram ao problema de corrosão por carbonatação. Esclerometria também, né? E aqui, esclerometria para avaliar a dureza superficial, né? Analisar a resistência de uma obra, principalmente uma ponte, que o concreto é aparente, depois de 20 anos que ela foi feita, as variáveis são muito grandes para a gente ter certeza de qualquer coisa com relação à resistência à compressão. Não dá para fazer essa avaliação simplista desse jeito. Agora, com relação à homogeneidade do concreto e a uma possibilidade de extração de testemunho, aí a esclerometria ela serve bastante, né? Ela é bastante eficiente. E o último vídeo que eu vou passar, já para quase terminando, já entrando nas considerações finais, vou passar mais um último vídeo agora, para a gente ir fechando. Esse vídeo, deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. Aí vocês estão vendo, a ficção imita a realidade. Na realidade, esse vídeo ele é um trailer, um trailer um pouco mais avançado, de uma minissérie que foi exibida na Globo há uns 2 anos atrás, mais ou menos, que diz ou mostra como que a sociedade nos vê, né? E nós temos culpa no cartório também. Não é uma boa visão de como a sociedade nos vê e a gente tem que mudar isso. Vocês estão vendo aí o vídeo parado? Sim, professor. Certo. Então, eu só vou mostrar esse vídeo e fazer mais uma consideração final para a gente terminar. Amigo, vamos reforçar essa massa, tá? Já fiz isso. Ah, vai fazer de novo. Só, olha só, não teve jeito, eles estão vindo aí, tá? Ok. Tudo lá e Fazer o quê? entender por que você não consegue entregar essa obra. Bom, hoje eu não posso receber eles. Eles estão vindo, só. Vou fazer uma vistoria. Voltou. Tive que voltar. Como tá seu pai? Ele tá bem irritado com o atraso da obra. Sim, mas eu vou entregar. Ele já ouviu isso outras vezes. Falta bem mais que acabamento aqui. Obra, né? Obra. Obra, sim. Você acha que eu tô aqui porque eu quero? Você acha que eu queria te ver? Me separei. Tirado no começo. Tem sim. Você tá mentindo. Essa mulher que não aguentou. Você não abre mão de nada. Você foi embora antes, sabe? Fogo. Teve um desabamento na Vila Leopoldina. Coisa grande e respira reforço. Cadê o Saulo, hein? Tem milhões de vezes pra ele. Como é que ele deixa o celular desligado? Cadê ele? O que foi? Cadê o Saulo, Prestes? Ele ficou na obra. Sabe se esse prédio tem subsolo? Parece que sim. Se tem subsolo, tem gente viva.
Levanta. Deus, não aguenta não, meu irmão. Vai cair tudo na nossa cabeça agora. A guarda-chuva deve ter feito pressão. A parede de contenção deve ter cedido. Eu não quero morrer. Você vai morrer todo mundo agora, né? Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer todo mundo esmagado. E aí, porra, tu não é engenheiro? Tu não é o patrão? Olha a merda que tu meteu a gente, porra. E agora, como é que sai daqui, hã? Como é que um prédio desse cai? Uma chuva dessas, ele não contava. A chuva não derruba o prédio. Foi culpa do Saulo. Maravilha. Alpinista amador, operário sem carteira. O que o Saulo queria? Fechar a obra, Parede. O senhor foi o engenheiro calculista da obra? Eu sei porque o centro médico Augusto Nunes caiu. Foi erro de execução. Erro proposital de execução. Alguma coisa foi mal feita, entende? Queria economizar, talvez. Perder o prédio inteiro? Cadê a economia? Menos colunas mais finas, cimento de má qualidade, areia mais barata. Isso realmente a perícia vai confirmar. O senhor está dizendo que o que aconteceu foi feito de propósito. Por quê? Pela única pessoa capaz de alterar os meus cálculos. Olha onde eu não cheguei parar. Isso aqui é tudo seu. Tem a sua mão. Disso você não vai se livrar. Eu tinha me livrado de você. Onde você me arrastou. Não vou acabar enterrada do seu lado. Pesado, né, pessoal? Pesado. Vou voltar aqui para a gente terminar, mas, infelizmente, é assim que uma parcela da sociedade nos vê. E cabe a nós mudar isso, né? Cabe a mim, aos meus colegas, mas principalmente a vocês que estão se formando agora, né? Essa nova geração, a fazer o que a minha geração não conseguiu fazer, que é justamente tirar esse tipo de pensamento que a sociedade tem. Então, vocês viram lá, que, além, até parece, cômico se não fosse trágico, mas além de ver os engenheiros assim, ainda vê pior os professores, porque tem um trecho lá que fala, o cara fala lá, ó, onde é que você queria chegar com calculista amador? Por que o cara falou que era calculista amador? Na realidade, não era nada de calculista amador. O cara que fez o projeto, que apareceu na delegacia lá falando que o erro era de execução, era um professor de concreto armado. O cara dava aula na faculdade, na Federal lá do Rio de Janeiro. Né? Então, só que ele ficou muito tempo sem fazer projeto, né? E estava voltando a fazer projeto agora. Então, olha a visão que os caras têm, né? Então, você imagina aí, vocês têm aí ótimos professores, com certeza de concreto armado também, nós temos alguns aqui na cidade, e falar que esses professores, esses engenheiros são calculistas amadores é demais, né? E aí, mas é dessa forma que a gente é visto. E aí você vê lá, bota mais um pouco de reboco, né? Ou então, ó, chuva não derruba prédio. É claro que chuva não derruba prédio, né? É o que eu falei, é um somatório de eventos, é um somatório de erros, que quem vai recuperar, quem vai fazer o laudo pericial ou o laudo técnico, puxa toda a responsabilidade para si. Por isso a importância de entender isso, entender a responsabilidade que a gente tem. E aí eu deixo, ó, engenharia por engenheiros. A engenharia tem que ser feita por engenheiros. A gente não pode ficar calado vendo um monte de obras, um monte de serviços sendo feito por leigos. Aí está a responsabilidade da sociedade. A sociedade tem responsabilidade nisso, né? E não contratar engenheiros. A sociedade tem responsabilidade em não fazer a manutenção preventiva. A sociedade tem responsabilidade em não fazer a manutenção corretiva. A sociedade tem responsabilidade em contratar o mais barato. E a nossa responsabilidade é fazer o que a gente tem a expertise para fazer. Então, a outra mensagem que eu deixo aí, ó. Seja um especialista. Seja na área que você quiser seguir. Pode ser na área de cálculo estrutural, seja metálica, concreto, protendido, pontes, o que for.
seja na área de patologia das estruturas, seja na área de saneamento, seja na área de execução de obras, de planejamento, de orçamento, seja na área de transporte, seja na área de geotecnia, a área que você quiser seguir. Seja um especialista, procure o conhecimento. Tem demais, tá? Então, termino agradecendo mais uma vez o convite, né? Fiquei muito feliz com o convite, para a gente estar discutindo aqui um pouco sobre o tema. Aí vocês têm como me achar, né? Quem quiser, eu sei que vai ter algumas perguntas aí, mas quem quiser conversar depois também, estou à disposição. Então, tem aí os meus contatos, é fácil me achar, e fico à disposição da organização para os encaminhamentos. Muito obrigado, agradeço a todos a atenção até aqui. Obrigada, professor, pela sua palestra. Gente, quem tiver perguntas, fiquem à vontade. Professor, tem uma pergunta no chat. Eu não estava acompanhando, eu estou vendo aqui que tem uns... Qual que é? Tem só comentários antes, agora tem uma pergunta do Antônio de Fátima, Júlia Mendes e Matheus Bispo. Vamos ver aqui, Antônio de Fátima, pronto, achei. Eu posso ler a pergunta e responder? Pode sim, fica à vontade. Tá bom, então vamos lá. Professor Fábio, grande prazer poder ouvir, lembrei das aulas de patologia. Opa, Antônio, tudo bom? Também, um prazer estar falando contigo, saudade, também estou com saudade das aulas presenciais. Aproveitando a oportunidade, quais os caminhos que nós, como profissionais, devemos trilhar para amenizar essa situação? Bom, na realidade, eu não sei qual seria a situação específica, eu falei de várias situações, né? Se for como a sociedade nos vê, não tem outro caminho, né? Eu falei, a minha geração falhou nisso, né? Espero e estou aqui para ajudar a próxima geração para tentar consertar isso, né? Para que a sociedade nos veja da maneira que nós merecemos, né? De novo, a nossa profissão é a melhor que tem, então a gente tem que ser reconhecido por isso. Mas começa com o conselho profissional, não tem jeito, né? O CONF, o CREA, tem que fazer campanhas, tem que fazer debates, tem que estar na mídia, a gente tem que ser visto, né? A gente não é visto, você vê outros conselhos, por exemplo, de arquitetura, é muito mais visto que a gente tem que ser visto. Depois, cabe a mim, a todos os colegas professores, difundir isso na sala de aula, difundir isso nas palestras, difundir isso nos congressos e eventos. Cabe aos alunos e aos colegas engenheiros também difundir isso através desses eventos como o que a gente está tendo aqui. Então, isso, não sei se era essa, mas essa é a visão da sociedade, né? Agora, com relação ao problema específico, né? O problema específico que eu mostrei, também aí tem a nossa responsabilidade, de novo, né? Eu trabalho nessa área há muitos anos e eu nunca pego um serviço sem antes fazer uma análise prévia. Eu nunca fiz nenhum laudo sem ir no lugar antes, sem ir na obra, para poder fazer a proposta. Então, eu vou na obra para fazer a proposta. Se quiserem fazer comigo, ótimo. Se não, tomara que ache alguém que saiba fazer, né? Então, a gente tem que fazer certo, tem que fazer direito. Infelizmente, o que eu vejo é muita gente nessa área sem saber o que está fazendo, né? E aí, às vezes, né, quer queira ou não, pela minha experiência, né, por ser professor também, conhecer muita gente, as pessoas às vezes falam, Fábio, eu queria fazer contigo o serviço, só que está caro. Eu falei, cara, infelizmente a gente tem que explicar. A gente tem que explicar, o preço é esse, por conta disso, vou precisar fazer tal ensaio, tem que fazer tal avaliação, tem tal mão de obra, tem escoramento, tem não sei o quê. Então, tento mostrar. Mas, às vezes, na Assembleia chega aquela proposta que é 1/3, ou às vezes menos, e aí é a que é feita. E não tem jeito. E eu sempre falo, não tem problema. É minha função dizer o seguinte, até como professor, não vai ser feito.
Né? Igual o cara do edifício onde der 22 mil reais, ele não ia recuperar, não ia conseguir. Né? E aí, às vezes, as pessoas têm que quebrar a cara para poder entender isso. Mas cabe a gente explicar. A gente tem que ser didático. A sociedade tem que entender a nossa importância. Em qualquer área da engenharia, e especialmente nessa que a gente está conversando aqui hoje. Certo? Espero que tenha respondido. Aí tem do Matheus Bispo. No processo de colapso ocorre mudança no domínio do concreto? Depende muito da causa. Às vezes, né, no caso específico, você tem mudança, mas às vezes a causa é um acidente, né? Às vezes a causa, por exemplo, eu já fiz laudos de atentados, né? Às vezes não dá tempo, né? De realmente, o que é atentado? Né? Essas explosões em agência bancária. Né? Então, às vezes, não dá tempo, depende da causa. Aí você tem um incêndio, que é causa, né? O tipo de estrutura, se é concreto armado, se é protendido, se é aço, né? Então, isso pode ocorrer, mas varia de caso a caso. Eu acho que a outra era a Júlia. A Júlia, vamos ver se é essa última aqui. Vi vários alunos meus aqui no público, arquitetos, engenheiros, estou muito feliz. Será que é essa? Não, não é, só está parabenizando, não é essa a pergunta. Tem outra, Ana, que você viu aí? Não, professor, não tem mais perguntas. Se Ana, deixa eu só falar com a Júlia, que legal. A Júlia Mendes, ela é professora de patologia da Universidade Federal de Ouro Preto. Legal, ó. Tá vendo aí o PET do FTO rompendo fronteiras do estado. Bem legal. Obrigado, Júlia, viu, pela audiência aí. E ela está concordando aqui também que a gente tem que batalhar, né, para essa área ser obrigatória nos cursos. Passo a bola para você, Ana. Se alguém tiver mais alguma pergunta, estou à disposição. Se algum professor, eu sei que tem alguns professores aí, né, se quiserem intervir também, complementar ou discordar, está tudo aberto. Temos estudantes aqui da Federal de Ceará também, o Raul acabou de comentar. Que legal, meu conterrâneo, então sabe bem, né, o que eu estou falando. Bom, professor, se quem mais tiver alguma coisa... Matheus, aluno da Júlia, Federal de Roraima. Camila. Mais alguém? Alguma pergunta? Alguma observação? Só elogios para o senhor, professor. A Nanda... Não tem pergunta. O Raul, eu nem conheço o Raul, mas já gosto dele. Porque o Raul, além de ser meu conterrâneo, ele torce pelo Vozão também, ó, o maior do estado. A Ananda falou que tinha uma dúvida, mas não continuou. Ananda, você está aí, se você quiser falar, por favor. Deixa eu só falar de uma coisa, então. Aproveitando essas discussões, né? Tem gente aí do Brasil todo. Nós temos que nos posicionar na sociedade, nós temos que fazer a nossa voz chegar aonde ela deve. Então, nesse tema específico, nós temos que ter uma lei federal de inspeção predial. Então, não conheço pessoalmente aqui o nosso senador Eduardo Gomes, quem conhecer, converse com ele, não está mais na mão dele, eu sei, está lá atrás, mas ele tem como desengavetar esse projeto lá no Senado Federal, porque está lá no Senado, ainda mais agora que ele é líder do governo. Mas em cada um dos estados aí tem que cobrar aos deputados, senadores, nós como engenheiros, os CREAs tem que cobrar, né, para quem tiver, quem for conselheiro do CREA, tiver acesso ao CREA, para que esse projeto vá para frente, né? Não dá para esperar outro prédio cair, e aí cair em outro lugar e faz uma lei municipal, não, tem que ter uma lei federal.
Enquanto isso não anda, nós aqui em Palmas temos que fazer a nossa parte. Então, como eu falei, tem a Associação dos Engenheiros do Tocantins, né? Para quem já é engenheiro, seria bom se filiar, né? A gente está fazendo essas conversas com a Câmara dos Vereadores aqui, mas quanto mais engenheiro, mais corpo, né? Para a gente poder fazer essa pressão. Quando acabar essa pandemia, a gente poder conversar presencialmente, né, numa sessão presencial, a gente vai lá mostrar, já tem uma apresentação pronta, para ir lá mostrar na Câmara a importância dessa lei e depois a gente pressionar os vereadores para que essa lei seja aprovada. Porque tem um professor Moacir aí, que não me deixa mentir, que também trabalha nessa área. Infelizmente, em Palmas, a gente vê estruturas com menos de 10 anos com problema. Você viu aquela ponte aqui do Espaço Cultural, que ela tem aí, sei lá, 20 e poucos anos, mas os problemas já vêm, há uns 15 anos atrás já tinha problema. Então, as estruturas não estão atendendo a vida útil de projeto, elas não estão atendendo a NBR 15575 de desempenho. A gente tem que ter cuidado com isso. O que tem de ação na justiça hoje é uma enormidade, né? E aí, infelizmente, as construtoras, às vezes, a ficha só cai depois que entra numa dessa. Então, a gente tem algumas edificações, algumas estruturas aqui em Palmas que estão longe da vida útil com problemas sérios. Teve aquela ponte ali na região norte que colapsou, né? Que está lá, né? Ninguém sabe o que é que vai ser. Provavelmente vão demolir e fazer outra, né? Mas não sei o que vão fazer. Até vi algumas coisas aí, mas, de novo, a engenharia consegue resolver tudo. A gente tem técnica e tecnologia para resolver tudo. Mesmo aquela ponte lá que colapsou, a gente consegue resolver. Agora, é barato? Não, não é, né? Tem algumas situações que vai ser caro. Pode ser que a viabilidade técnica seja demolir e fazer outra. Pode ser, mas a gente não pode partir só dessa opção, né? Nós temos outras opções. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Nós temos que projetar de maneira correta, executar de maneira correta, fazer a manutenção de maneira correta, não é só entregar a obra e pronto, né? Tem que ter os documentos que são obrigatórios, explicar para o proprietário como que ele faz a manutenção, senão não adianta muita coisa, né? Então, cabe a nós, né, a nível local e a nível nacional, brigar pelo nosso espaço, né, na sociedade como um todo. Jogo para você, Ana, aí a bola. Professor, tem uma pergunta do Vitor Freitas. Está aqui no chat? Pergunta do Vitor Freitas. Ele acabou de postar. Tem a da Nanda também, que você tinha falado. Tem a da Nanda. Apareceram as perguntas agora que eu não estava vendo. Vamos lá. Bom, vou começar de baixo para cima. Só que vou desconsiderar o Matheus Braga, que ele falou uma fake news aí, então não vou nem dar moral para ele. Mas vamos lá. O Vitor Freitas fala o seguinte: você comentou, em uma certa cidade brasileira foi estabelecida a lei de execução de laudo pericial a cada ano. Como conciliar isso com a despesa de um laudo, muitas vezes alta, em uma edificação multifamiliar antiga, que muitas vezes corre risco por falta de manutenção, que provavelmente é um condomínio desfasado nas questões financeiras? Bom, não tem jeito, né? Tudo custa alguma coisa. Claro que se você faz manutenção periódica, com vistorias periódicas, com laudos de inspeção periódica, sempre vai ficar mais barato. Agora, se você deixa o negócio estourar, só vou fazer um laudo quando tiver risco de cair, aí vai ser caro, vai ser muito caro. No caso da cidade que eu falei é Fortaleza, mas tem outras cidades no Brasil que têm legislação própria. Rio de Janeiro, tem algumas cidades no interior de São Paulo, Porto Alegre, né, Campo Grande, tem algumas cidades. Mas, no caso de estrutura muito antiga, por exemplo, na lei de Fortaleza, essas estruturas acima de 50 anos tem que ser anual. Se você tem uma política de manutenção preventiva, esses laudos são mais vistorias para testar digamos assim, o histórico da edificação, né? De um ano para outro, se você está fazendo as manutenções, não vai aparecer nada de outro mundo.
E aí, se a mesma empresa faz, é claro que ela tem uma repetição no serviço, então não fica tão caro. Agora, se o cara nunca fez nada, tem uma estrutura lá de 40, 50, 60 anos, vai ficar caro sim. E não tem jeito. É a mesma coisa, a gente tem que valorar isso. Se você tem uma doença grave, você vai pagar o que for para se curar, né? Pessoalmente. Então, se tem que fazer uma cirurgia, se você paga plano de saúde, você não vai ter um gasto tão elevado. Agora, ninguém paga plano de engenharia, né? Ninguém faz isso. Então, vamos imaginar que você não tem plano de saúde e você vai ter que fazer uma cirurgia particular, vai ver quanto é que é o custo, né? É um custo absurdo. Então, o condomínio, aí você pode dizer, hoje, né, nessa crise econômica que a gente está, em função do Covid-19, tem condomínio, eu tenho tratativas com alguns condomínios que falam, poxa, ele está com inadimplência muito alta, né? Porque as pessoas estão perdendo realmente o poder aquisitivo. Só que no caso de condomínio, você ainda tem que avaliar o seguinte, é rateado, são várias pessoas que vão pagar por aquilo ali. Então, acaba que não é um valor muito grande. Para algumas, pode ser, hoje está pesando, pode ser. Aí cabe ao profissional fazer essa avaliação, né? Você pode parcelar, né? Se é, por exemplo, uma estrutura muito grande, muito antiga, você vai demorar tempo, você não faz uma avaliação dessa em uma semana, né? Então, às vezes, demora 2, 3 meses para fazer uma avaliação, se for muito criteriosa. Então, você pode parcelar, né? Pode parcelar no que ficar bom para as duas partes, né? Mas o fato é que o preço certo tem que ser cobrado, porque a responsabilidade é muito grande, né? Então, como você não vai cobrar o que vale e vai puxar uma responsabilidade tão grande como essa, né? Então, existe esse problema, mas paciência, alguma solução tem que ser dada. Não dá para esperar estourar tudo para poder fazer o laudo. Qual era a outra pergunta que você tinha falado? Tem uma pergunta da Ananda Ilana. Vamos voltar aqui, eu vi o da Ananda mesmo. No caso, como se faz a recuperação de estrutura em que a armação se encontra em alto nível de oxidação? Como são trocadas as estruturas metálicas? Bom, tem algumas metodologias de reparo. Primeira coisa é fazer o diagnóstico bem feito, fazer o diagnóstico certo. No caso de corrosão, o diagnóstico certo ele também vai dizer qual é o agente agressivo principal, porque a metodologia e alguns materiais de reparo também mudam, se for cloreto ou se for somente carbonatação. Então, começa daí. Para você saber fazer a recuperação adequada, você tem que fazer o diagnóstico certo. É corrosão por qual agente agressivo? Qual é o principal? Começa nesse ponto. E aí, a gente tem as recuperações tradicionais, que geralmente é o que a gente usa aqui no Brasil, que são destrutivas, e tem as recuperações não destrutivas, que no Brasil a gente usa pouco, porque a gente não tem norma que nos resguarde com relação a isso, que é o caso de cloreto de extração eletroquímica de cloreto, que é o caso de carbonatação de realcalinização, que são processos não destrutivos, que teoricamente seriam mais fáceis de fazer, porém, como a gente não tem ainda uma norma que nos respalde, e tem algumas dúvidas também com relação a esses métodos, né? Principalmente de eficiência quando a estrutura estiver muito corroída, né? Às vezes, quando ela está no início, até que pode ter eficiência boa, mas quando ela está muito corroída, esses métodos não destrutivos, eles meio que perdem razão, porque eu vou ter que fazer um reforço estrutural. Para fazer o reforço estrutural, eu tenho que fazer uma análise da seção. Para fazer uma análise da seção, eu tenho que ou usar os equipamentos não destrutivos, como, por exemplo, o pacômetro, né? Ou deixar a estrutura exposta. Então, o tradicional, que é o que é mais feito no Brasil, é deixar a estrutura exposta. Então, a gente tira o cobrimento, faz o tratamento da armadura, vê se ela perdeu seção ou não, quer dizer, perder sempre perde, né? Mas vê quanto que perdeu de seção, se é necessário fazer o reforço ou se somente a recuperação é suficiente. Essa recuperação sempre tem que ter um uso de primer anticorrosivo na armadura. Por quê? Porque ela já perdeu seção, ela já tenha um nível de comprometimento, por menor que seja. Então, a gente tem que botar uma proteção a mais. Então, sempre, essa é a função de botar esse primer anticorrosivo. Muita gente pergunta, mas na construção ninguém bota. Não bota porque não precisa. É gasto a mais. Se você faz certo o projeto, a execução, não precisa disso. Agora, quando você vai recuperar, não. Você já sabe que perdeu seção. Então, tem que ter o primer anticorrosivo.
O ponto de aderência aí depende do ponto, né? As maiorias são adesivos de base epóxi, mas tem outros, a gente pode usar outros tipos de ponto de aderência. E o material de reparo mais adequado. Aí você vai ver também qual é a causa. Por isso que o diagnóstico é importante. Se você vai usar argamassa de reparo, seja ela polimérica, seja ela argamassa tixotrópica, seja ela com inibidor de corrosão, ou se é um grout convencional, um grout autodensável, ou um microconcreto de alto desempenho, ou um microconcreto autodensável. Então, o material depende do acesso e da causa. Então, a recuperação é feita de forma convencional, destrutiva. E se tiver uma perda de seção elevada, aí você tem que fazer um reforço estrutural, que a gente faz com aumento de seção, de concreto e de aço, né, que é o encamisamento, ou adicionando, tem outros procedimentos com adição de perfil metálico ou utilização de fibra de carbono. Tem mais alguma pergunta? Tem, embaixo da Ananda tem a Camila. Camila, qual seria o momento certo para a execução de uma primeira análise de patologias em edifício? Bom, vamos lá, Camila. Na realidade, o ideal seria você fazer inspeções preventivas, não esperar aparecer o problema. Então, fazer a inspeção independentemente se tem um problema ou não. Esse seria o ideal. Se não der para fazer isso, a gente faz nos primeiros sintomas. Então, apareceu um sintoma visível, já tem que fazer uma análise mais criteriosa para ver se é o caso de fazer uma intervenção imediata. Então, no caso da corrosão, eu não vou esperar a armadura ficar exposta. Nas primeiras fissuras que aparecerem, ou mancha de corrosão, eu já vou fazer a inspeção. Por quê? Isso é importante. Isso serve para corrosão e serve para qualquer outro tipo de manifestação patológica. Quanto mais cedo o diagnóstico for feito, mais barato fica a correção. Mais barato e mais fácil. Se eu deixar o negócio ir aumentando, aquela metodologia mais simples que eu poderia usar, eu não vou poder mais. Então, vai ficar mais difícil e mais caro fazer a recuperação. Então, o ideal seria fazer inspeção periódica, preventiva, independentemente de sintoma. Se não for possível, no primeiro sintoma já fazer a análise mais criteriosa, mais detalhada para ver como que vai ser o processo de recuperação. Uma outra coisa importante. A gente está falando de corrosão, que é uma manifestação patológica de origem química. Mas vocês viram lá aquela viga que eu mostrei, né, com a trinca inclinada? De novo, tem que ter medo. Se você vê uma viga, um pilar com trinca, com sintomas de problemas, tem que fazer a avaliação imediatamente. Porque você não sabe se aquela trinca... Tudo bem que a inclinada não é típico de corrosão. Mas se não for, você não sabe se é de corrosão, se é um excesso de flexão na viga, se é um excesso de compressão no pilar, se é problema de uso, se é uma sobrecarga de mau uso. Não dá para saber só olhando de forma superficial. Então, você viu um sintoma, uma trinca, uma fissura numa viga, num pilar, tem que fazer a análise imediata. Ok? Mais algum, Ana? Tô por sua conta. Mais aí. abaixo da Camila tem o Matheus Bispo. Bom, o viaduto de Belo Horizonte, sim, né, nas minhas aulas de patologia, é um estudo de caso, logo na primeira ou na segunda aula a gente começa a avaliar. É bem diferente, o caso é bem diferente desse que a gente está conversando aqui, porque eu dei enfoque hoje principalmente para a parte de manutenção. No caso do viaduto Batalha dos Guararapes, que é lá em Belo Horizonte, não é problema de uso, não é problema de manutenção, né? Porque ele colapsou na execução. Ali foi um baita erro de projeto, um erro abissal. Por isso que lá está respondendo, morreram 4 ou 5 pessoas, não lembro agora, que estavam passando embaixo do viaduto na hora, mesmo em fase de execução. Mas lá está respondendo vários engenheiros que fizeram o projeto, vários engenheiros que fizeram a execução e os engenheiros da prefeitura, que eram os fiscais. Por quê? Porque pela NBR 6118, todo mundo é responsável. Antigamente tinha aquela história, erro de projeto é problema do calculista. Hoje não. Erro de projeto é problema de todo mundo. Então, lá teve um erro de projeto muito grave. Sim, absurdo, no bloco de fundação. Mas o problema era tão absurdo que quem executou não poderia executar. Na hora que o engenheiro abriu o projeto, ele tinha, opa, não vou fazer isso aqui não, tá totalmente errado.
Vamos conversar com o projetista e ver o que está acontecendo. E a mesma coisa o fiscal da obra. O fiscal da obra não poderia ter pago um centavo olhando o projeto errado daquele jeito. Qualquer engenheiro recém-formado, não digo nem recém-formado, o erro lá era tão absurdo, né, que tinha, mais ou menos, faltava 90% da seção de aço que era para suportar a carga. Só tinha em torno de 10, 15% da seção de aço. Então, um estudante, nas primeiras aulas de concreto armado, ia ver o erro. Então, não podia ter passado. Então, hoje está respondendo judicialmente por homicídio com dolo eventual, quase 15 engenheiros, né? Entre projetistas, executores e fiscal da obra. Por quê? Porque na 6118 está meio escondido lá, a gente só vê a parte de cálculo, mas tem lá. Você tem que ter um verificador do projeto. Não pode executar o projeto sem ele antes ser verificado. Isso, e na obra pública, além da empresa que executa, tem que ser também o fiscal da obra. É isso. Acho que é isso, professor. Ok, estou por conta de vocês. Vocês que coordenam aí. Eu só queria agradecer, em nome do prédio, queria agradecer a presença do senhor, por o senhor ter aceitado estar aqui com a gente, ter dado essa palestra maravilhosa. Acho que todo mundo gostou. Acho que é isso. Não deixe de nos acompanhar. Eu queria só finalizar, então, falar mais uma coisinha, posso? Pode, fica à vontade. Bom, agradecer novamente o convite, a oportunidade, né? Rever, mesmo que virtualmente, alguns colegas, como o professor Moacir, que eu vi que estava no início, e dizer para vocês o seguinte, pessoal, nós estamos vivendo aí um momento difícil, que ninguém nunca imaginou, eu, pelo menos, nunca imaginei viver um momento desse, que está afetando diretamente a engenharia, mas a engenharia, ela hoje é serviço essencial, não dá, as obras não param, né? Pelo menos na maior parte do país, tem alguns decretos municipais que ainda está restringindo, mas na maioria não, aqui em Palmas, em Tocantins, por exemplo, não. Então, a gente tem que ter muita calma nessa hora, né? Tem que ter o coração leve, a mente leve também, isso aí vai passar, nós vamos vencer. Engenheiro tem que estar acostumado com isso, né? A gente resolve problema e nem sempre a gente vai em céu de brigadeiro, tem alguns percalços, mas engenheiro também trabalha com a ciência, né? Então não dá para o engenheiro negar a ciência, pessoal, não dá para dizer esse negócio que a terra é plana, é coisa que o vale. Nós não podemos negar a ciência, então temos que trabalhar, não tem jeito, né? Mas a gente tem que trabalhar tomando todos os cuidados necessários, que nós já sabemos, né, quais são, de higiene, de EPI para os nossos funcionários, para nós mesmos, né, o uso de máscara, o uso de luva para quando for necessário, e o distanciamento social, né, a gente tem que ir para a obra, mas não precisa ficar passeando no meio da rua. Então, vamos ficar em casa, quem puder ficar mais, fica mais, quem puder ficar menos, fica menos, né, todo mundo tem que se virar aí como pode, mas não podemos negar a ciência, porque a gente está tendo mais problemas justamente por isso. Então, a gente vai passar, vai demorar um pouco mais, mas vamos ficar em casa, quem puder. Espero de coração que todos estejam bem, todos os que estão com a gente aqui hoje estejam com saúde, né? Se cuidem dos seus familiares, cuidem daqueles que têm mais idade ou que estão no grupo de risco. Espero em breve dar uma palestra lá no IFTO presencialmente, né, do jeito que todo mundo gosta, ok? Mais uma vez, obrigado e um abraço a todo mundo. Obrigada, professor. A gente espera o senhor lá no IF quando voltarmos. E como já agradecer ao senhor pela presença mais uma vez. Espero que todos tenham gostado. Eu acredito que sim, porque só teve elogios nos comentários. E eu não posso deixar de falar para todos acompanharem a gente nas redes sociais. Toda semana tem conteúdo. A gente está sempre trazendo palestra, mini curso. O nosso rede social, o arroba do Instagram é petcivil.fto. A Aline mandou aí nos comentários. E essa palestra foi toda gravada. E ela vai ser disponibilizada daqui uns dias no nosso canal do Pet Civil e FTO também. Acho que é isso. Boa noite a todos. Fiquem em casa, se você puder ficar em casa, vamos todos nos cuidar. Se a gente vai junto, a gente vai sempre melhor.
e pode, né, daqui um tempo a gente vai poder sair de casa, todo mundo ficar em casa, se cuidar, isso vai chegar mais rápido. Obrigada a todos. Se alguém tiver uma dúvida, pode mandar lá no nosso Instagram. E é isso. Boa noite. Boa noite, fique com Deus.